Fala galerinha do canal, beleza? Good Groves FX, mais uma vez, gravando um vídeo, né? Esse vídeo aqui tem a ver com nossa playlist, a nossa playlist básica, né? A playlist que abre aí o entendimento básico para vocês que acompanham o canal, certo? Então, nesse vídeo, já que a gente tem um tempinho aí sem gravar um vídeo, esse vídeo eu vou falar sobre algo mais avançado, certo? É uma técnica que eu uso muito, praticamente 80 a 90% das minhas operações eu adiciono essa técnica como confluência, tá? E antes da gente falar da técnica, eu queria pedir para vocês, para que vocês se inscrevessem no canal, tá? Deixa o like também no vídeo para que o algoritmo aí ajude a gente a espalhar esse vídeo para mais pessoas. E, pô, esse vídeo com certeza vocês vão gostar. Eu espero que vocês lembrem no final de deixar o like e também se inscrever para ativar o sino aí, porque de fato vocês vão se surpreender com o quanto essa técnica ela é, como é que eu posso dizer, ela contribui para uma assertividade maior, né, para o aumento da sua assertividade, tá? Isso eu não preciso somente falar, vocês devem, né, colocar no gráfico de vocês para vocês buscarem essa técnica, tá? E independente do conteúdo que eu passo, sempre coloquem no gráfico de vocês, vocês mesmos, e façam seus backtestings, tá? Para validar isso, para saber até quando isso é válido para vocês, beleza? Então, essa técnica é a técnica do Smart Money Tool, né? O Smart Money Technique, que é o SMT, beleza? Em português, significa ferramenta do dinheiro inteligente, tá? Essa técnica é uma metodologia usada para identificar divergências, né? Entre os mercados que eles são correlacionados ou inversamente correlacionados, né? Os mercados que andam para o mesmo lado e os que andam divergentes, né, que é um negativo, outro positivo. O exemplo do euro USD, né, e o dólar, às vezes o euro USD está subindo, o DXY, que é o índice do dólar, ele está descendo. Então, a explicação desse conceito desse emitir, é observar sempre as altas e as baixas que são importantes nesses mercados relacionados, certo? E como existem as correlações positivas e negativas, a gente vai dar alguns exemplos, tá? Mas o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: por que essa técnica funciona, né? Porque o Smart Money ele tende a mover grandes quantidades de capital, certo? Criando alguns padrões. Que esses padrões eles podem ser identificados através dessas divergências, né, de preço, que é o que faz parte desse emitir. Então, quando o mercado não segue o comportamento esperado em relação a outro mercado correlacionado, isso pode sinalizar uma grande oportunidade para a gente, certo? Eu vou passar algumas dicas, tá, ao decorrer do tempo, mas eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês no gráfico, né? Como eu estou operando muito índice, certo? Eu vou passar aqui mais as coisas do índice e aqui eu vou colocar praticamente o mesmo gráfico para que a gente possa ter para a gente buscar aqui. Eu vou acrescentar, eu vou somar, colocar como novo painel aqui para que vocês possam ver, certo? Sem precisar sair daqui, sem a gente precisar sair da mesma estilo de candle. Vou colocar a mesma coisa, certo? Os candle verde escuros. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu estou falando do mini Nasdaq, tá? E aqui a gente está falando deixa eu só colocar aqui o contrato correto. Opa. Pronto. Melhorou. Aqui é o micro Nasdaq, aqui é o mini S&P, tá? Vamos lá.
O que é o SMT? Quando vocês vão para o gráfico de vocês, que vocês comparam, né, esses dois ativos, eu coloquei em H4 porque em H4 é um pouco mais fácil de ver, né? Porém, a gente vai precisar de alguns exemplos que estão aqui de forma minúscula, né? Mas que dão para ser perceptíveis, sim. E aqui nós temos o nosso primeiro exemplo, certo? Repare o seguinte: a low de 5 horas da manhã na segunda-feira, na data de 10 de junho de 2024, ela foi consumida pela low feita 9 horas. A gente tinha explicado no início do vídeo que essa divergência ela é feita com as lows e as highs importantes do mercado, certo? Ou seja, não vamos monitorar somente as lows e highs de M5, M1, né? Porque às vezes não vai contextualizar o que a gente quer. Então, é muito importante que a gente somente olhe para as highs e as lows importantes. Quais são? Quais seriam? Né? De sessão anterior, do dia anterior, né? H1, H4. Claro que eu uso de forma mais avançada porque eu já tenho, né, uma certa familiaridade com esse padrão, porque é um padrão que eu busco muito, muito, muito mesmo no gráfico. E é fácil entender quando você já tem um tempo de tela. Então, para início, eu acho bem melhor que vocês somente caçem essas highs e lows importantes. Então, vamos para o gráfico aqui para a gente não perder tempo, tá? Então, essa low de 5 horas da manhã do dia 10 de junho de 2024, ela foi consumida pela low do dia 11 de junho, na terça-feira de 2024, às 8 horas da manhã. Já essa mesma low aqui na Nasdaq, ela não foi rompida, né? Ou seja, não renovou a mínima do jeito que renovou aqui do S&P. E aí vocês reparam que o que acontece depois é um movimento ascendente, ok? Então, após uma divergência, a gente sempre tem um movimento ascendente, certo? Se é uma divergência de lows, a gente vai ter um movimento para cima. Se é uma divergência de highs, a gente vai ter um movimento para baixo. Vou mostrar aqui algumas outras divergências que a gente tem só nesse exemplo gráfico aqui. A gente já tem aí mais três, né? Mais três divergências, mais duas no caso, né? Uma a gente já mostrou. E eu posso até mostrar uma que foi um gatilho de entrada meu, certo? Para essa semana. Essa semana foram 5 dias de take profit. Não costuma ser assim, eu não quero vender sonhos para vocês, mas claro que quando a gente estuda, quando a gente se dedica, né, quando a gente tá ali o tempo todo no gráfico, quando a gente respira isso, não é impossível. Mas da mesma forma que a gente toma stops seguidos, nós também podemos alcançar takes seguidos, né? E foi isso que aconteceu essa semana. Semaninha abençoada, mas não vou vender que é assim sempre, né? Porque não é assim sempre. Beleza? Então aqui nós temos outra divergência, tá? Essa aqui é uma divergência um pouco diferente, mas ainda assim é perceptível, tá bom? Essa divergência, ela aqui no PD Array, tá? Onde ela para no PD Array, ela não renova a mínima, mas ela para no PD Array, tá? Que é essa divergência entre essa low e essa daqui, que é a mesma, tá vendo? Ó, repare, eu vou trazer para o lado para vocês verem que aqui perdeu a mínima de 9 horas da manhã, certo? Aqui às 3 horas da manhã, mas aqui não, certo? O que é que acontece? Aqui foi criada a order block e o preço volta para retestar essa order block, ok? 2 candles consecutivos formam uma order block, correto? Então o preço volta, retesta. Aqui ele forma uma rejection block, né? Do videozinho que a gente gravou sobre rejection, ela é uma rejection block, ou seja, o preço volta aqui e aí faz a divergência. Aqui há uma divergência que muitos não têm essa habilidade. Eu também não recomendo, que é uma das que eu não recomendo que vocês façam por agora, tá? Porque aqui é uma low que antes dessa low tem um PD Array. Assim como aqui foi criado um PD Array, antes dessa low tem um PD Array, ok? Então, esse aqui só foi mais um exemplo, tá?
Mas exemplo de SMT eu gosto de passar esses assim, ó. Nós temos aqui a low de 9 horas da manhã, certo? Eu vou traçar aqui uma linha na low de 9 horas da manhã e aqui eu vou traçar uma linha também na mesma low de 9 horas da manhã, isso no S&P, tá? E aí você percebe que a low do S&P ela foi rompida, enquanto a low da Nasdaq ela não foi rompida. E o que é que acontece? Nós temos um grande movimento para cima. Nós temos, aqui não temos tanto, porque a gente vai ver que há outra divergência aqui, certo? Então a gente sai dessa divergência, o preço geralmente quando ele limpa uma low, né, que ele dá uma divergência, ele tende a ir pegar liquidez, é um assunto mais avançado, falo muito para meus alunos na mentoria privada. Para quem tiver interesse, eu tenho um acompanhamento privado, tá? É no grupo, mas eu acompanho também os meus alunos individual. Cada um tem o seu problema a ser resolvido, o seu erro a ser corrigido, e eu trabalho individual também, tá? Mas cada um no seu privado. Então aqui a gente sai de uma low que foi rompida aqui e aqui não foi rompida para ele pegar a liquidez mais próxima, que era essa high. Só que aqui a gente tem outra divergência, né? Aqui existe uma high. Vou até colocar essa high aqui, ó, tá vendo? Essa high aqui. E aqui a gente tem uma higher high, que é uma alta mais alta, certo? Só que tem um probleminha. Essa high, ela não é rompida. Então ela não está com força. Já o micro Nasdaq, ele nos dá aqui uma higher high, certo? Que é uma divergência. Ou seja, aqui foi um dos motivos de uma entrada minha, certo? Que eu fui short aqui. Todo mundo me perguntou porque se o viés era bullish, eu entrei vendido. Eu entrei vendido justamente por causa dessa divergência. Há uma divergência sobre o dia anterior, onde a máxima do dia anterior não é rompida, e aqui a gente vê romper, certo? E aí eu entrei vendido aqui no meu padrãozinho que deu de venda aqui no tempo gráfico menor. Tá? Aqui nós temos outra divergência, né? Essa é uma divergência um pouco mais complicada, mas ainda assim pode ser usada, tá? Que é essa low do dia aqui, do final do dia, ela é rompida do início do dia seguinte, né? Na sessão de Londres ela rompe a máxima e depois ela queda, e ela queda até onde, né? Já aqui a gente não vê romper, certo? Então ele tem aqui a falha de swing, porque ele não faz o mesmo movimento, tá vendo? Já aqui Nasdaq e S&P, eles andam para o mesmo lado, tendem a andar para o mesmo lado. Aqui não há esse movimento e aí o preço cai de novo. Só que nessa que o preço cai de novo, um rompe a low e o outro não. E aí o que é que a gente tem depois desse grande movimento? Outro grande movimento para cima. Um vai pegar liquidez e o outro ainda não pegou liquidez, né? Então temos aí mais outra divergência. E aqui uma divergência da internal range, da range interna, da faixa de negociação interna. Nós temos aqui, ó, galera, ó, último exemplo e a última dica, tá? Nós temos a low aqui de 10 horas da manhã, tá vendo? E aqui nós temos a low de 11 horas da manhã. Na low de 10 horas da manhã da Nasdaq, nós temos um rompimento para baixo. Já na low do S&P, nós não temos, ou seja, nós temos uma divergência de uma range interna. Essas daqui, para serem usadas, eu recomendo que você tenha, né, um pouco mais de tempo de tela e saber encaixar, né, os contextos. Então, essas correlações que são importantes, elas são usadas, né, com o SMT é usado para comparar os mercados que têm uma correlação conhecida, certo? Então, assim, os horários chaves, você tem que prestar atenção, né, que é o que você tem que prestar atenção. Durante os horários de abertura e fechamento dos mercados, né, Londres, Nova York, são momentos em que as divergências de SMT elas podem ser mais significativas. Tá? Então, de análise também do longo prazo, eu recomendo muito que seja utilizada. Tá? Utilize o SMT como parte de uma análise de prazo maior para confirmar tendências, né? Tendências e reversões, que é o que o Michael fala. Então, não force divergências também. Tá? Procure evitar SMT em todos os momentos, tá ligado? Em todos os tempos gráficos. SMT ela é eficaz, velho, mas ela é eficaz em momentos específicos e em momentos de alta correlação.
entendeu? Então, usar SMT em conjunto com outras técnicas é o que dá a confirmação, né, para alguns gatilhos de entrada. Então, assim, galera, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que seja feito um backtest, né, seja feita uma análise. Eu não sou fã de usar uma técnica e aprender uma técnica e colocar logo em prática, certo? Muito pelo contrário, eu curto muito que a pessoa vá no backtesting para fazer a validação daquele conceito, né, para ver até quando e como ele pode ser usado por mim, por você, né, por quem esteja fazendo o backtest. Então eu costumo a falar para as pessoas que antes de validar qualquer tipo de técnica, que a gente busque esse conhecimento através do gráfico, através da prática, né? Se você não tem prática sobre o que você está passando ali, muito dificilmente você vai saber o time correto, né? É meio que um feeling. Uma vez eu fui falar para um rapaz que eu operava meio que o feeling da parada, né? Ele deu risada e chacotou porque ele não entendia sobre isso. Então, o feeling, de fato, é entender, certo? Qual o melhor momento para se usar essa divergência? E não querer usar essa divergência de qualquer forma, né? Assim como também muita gente me pergunta por que determinado PG-Array não foi validado aqui, Felipe? Por que esse PG-Array não foi respeitado nesse momento? A gente trabalha com tempo e preço, entendeu? O algoritmo ele trabalha com tempo e preço. Então, há um sistema por detrás desse algoritmo muito bem formado já. E para que você entenda esse algoritmo, você tem que ter tempo de tela, você tem que ter paciência também para aguentar o seu processo, suportar o seu processo de aprendizado, para que depois você tenha um setup bem correlacionado, né? Que há várias correlações para que você entre, várias confirmações para que você tenha um pouco de assertividade, certo? Mas que você também busque melhorar, né, suas entradas através da prática do seu setup. Muita gente não consegue ter sucesso no trading porque, o exemplo, a gente está falando sobre divergência aqui agora, certo? O cara vai lá, é uma ferramenta nova, vou lá praticar. Aí o cara vai lá e faz 2 takes seguidos com essa ferramenta. Poxa, achei o santo grau, né? Achei a ferramenta perfeita para que eu possa operar e não tomar mais stop. E aí o cara toma um stop. E aí esse stop ele não é bem-vindo e o cara começa a duvidar do SMT, sendo que é uma coisa que a gente viu aqui no gráfico. Em pouco tempo a gente viu bastante, viu o quanto ele é poderoso, certo? E é isso, velho. O mercado ele tem infinitas possibilidades, né, de você ser lucrativo. Não é difícil você ser lucrativo se você for parar para analisar bem. Só que o problema é que a gente quer atrapalhar o processo, né? Em vez da gente ajudar, deixar fluir, né, deixar as coisas acontecerem para que a gente tenha um pouco mais de sabedoria, a gente entenda mais as coisas. Infelizmente a gente tem uma pressa, né, de ganhar dinheiro, de ser rico, de ter as mesmas coisas que aquele cara que tem 10 anos de mercado tem, então a gente acaba não tendo muita paciência para esperar o nosso dia chegar. Tá? Isso me atrapalhou, creio que atrapalha acho que 90% dos traders iniciantes, 10% ainda acredito que já entre ali com a mentalidade já de longo prazo, mas pouquíssimos são os que conseguem manter essa mentalidade de longo prazo logo no início, tá? Então, esse é mais um vídeo para o canal. Eu espero que pelo conteúdo que entreguei hoje aqui, né, por tudo que a gente falou hoje, vocês possam aprender, né, e também dar um like. É a mesma coisa como se você estivesse pagando por esse conteúdo. Eu não estou te cobrando nada, mas ajuda bastante, velho. Um like, né, se inscrever no canal. Esse vídeo chega, alcança outras pessoas. Às vezes você também, né, pode ter recebido essa notificação. Eu já conheço alguns que vieram pelo YouTube, isso é muito legal, porque o cara tá perdido, o cara tá precisando de uma luz, tá precisando de alguém, né? E muita gente vende cursos aí de 1.000, 2.000 reais e o acompanhamento que eu faço é um acompanhamento simbólico. Eu não quero ganhar dinheiro com curso, eu não quero ganhar dinheiro com acompanhamento. Eu faço por amor de verdade e não vou ficar por muito tempo, né? Então, 150 reais eu acho que cabe no bolso de qualquer CLT que quer mudar de vida, né? Então, galera, dá um likezinho, se inscreve, compartilha também. Às vezes aquele amigo seu que está perdido pode estar recebendo conteúdo desse, às vezes é a virada de chave dele, tá bom? Logo mais a gente vai falar sobre algumas coisas, ciclo de mercado e tudo mais. Então, tem um conteúdo mais avançado. Claro, a gente tem que ir da base para a gente ir se familiarizando com essa base, para depois da base, que é o fundamento, a gente poder passar para o nível mais avançado, beleza? Sabadão aqui. Espero que vocês estejam descansando aí também, tá? Porque é importantíssimo
o descanso. Estudar é bom, mas o descanso também é necessário para que você possa absorver melhor o conteúdo que você acabou de colocar na sua cabecinha, beleza? Então Deus abençoe, tamo junto e é nóis.